grato a Deus pela oportunidade do Senhor vir preparado para mais uma noite. Estamos aqui desde a quarta-feira desse dia, ou melhor, desde a quarta-feira até esse dia de hoje. Eu estou acompanhando o trabalho e Deus tem falado poderosamente conosco todas as noites. Nosso Deus é bondoso, misericordioso, quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Eu quero agradecer desde já ao pastor dessa igreja, companheiro comigo, pela consideração conosco, nosso irmão André, com quem nós temos aprendido junto, eu ensino, eu aprendo, e assim nós vamos crescendo, que nos confiou também essa responsabilidade, nos fez esse convite para estarmos nessa casa, nesse dia, falando a poderosa palavra de Deus. Nós aprendemos aqui na quarta-feira sobre quantos tipos de servos. Me lembra? Servo, terminando com um exemplo, um servo por excelência, Jesus Cristo. Nós aprendemos na quinta-feira sobre o quê? Tribunal de Cristo, onde seremos recompensados. Aprendemos ontem um assunto um pouco difícil, mas eu aprendi isso com o companheiro hoje. Nosso irmão Daniel, ele foi feliz porque ele simplificou o assunto à medida que todos entenderam. Um assunto muito complexo, mas ele explicou de uma forma uma simplicidade e que todos entenderam a complexidade do assunto, fazendo a comparação entre um e outro, excelente, uma excelente didática que ele usou, como todos entenderam. E hoje vamos dar sequência. Eu disse para o irmão quando ele me convidou, o tema seria: prepare-se para se encontrar com o Senhor Jesus. Então isso está completamente ligado com a volta do Senhor Jesus. Mas se prepare para encontrar-se com Jesus. Não quer dizer necessariamente que seja tomado de uma forma coletiva, ou seja, completamente no arrebatamento da igreja. Pessoas podem se encontrar com Cristo antes. Amém? Por exemplo, eu posso partir hoje, a igreja pode ficar. Eu posso me encontrar com Jesus antes do arrebatamento. Então, o tema é: prepare-se a se encontrar com o Senhor Jesus, para a volta com o Senhor Jesus, mas que essa volta pode ser individual para cada pessoa. Portanto, a importância desse estar preparado. Ok? E quando eu dei esse tema, é um assunto extraordinário, excelente sobre a volta de Jesus. Mas às vezes eu me preocupo que geralmente é mais em festas que se ouve muito, às vezes o pregador usar: você precisa estar preparado. Se você não está preparado, você não vai seguir. E vai e vem, e às vezes as pessoas se perguntam: mas o que é estar preparado? Como é que se prepara? Será que eu estou preparado? Porque às vezes as pessoas tocam nessa tecla, mas não explicam isso. O que significa de fato estar preparado? Há uma diferença em se preparar e estar preparado. Eu vou tentar explicar essa diferença daqui a pouco, mas eu vou entrar agora num texto. Eu vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta. Eu não escrevi nada, mas eu vou falar de uma forma que vocês vão entender. Se vocês quiserem escrever, vocês vão escrevendo, marcando. Eu vou para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, tomando a partir do verso de número 13. Nós vamos ler do 13 ao 18. Por que eu escolhi esse texto? Eu quero fazer uma exposição desse texto, versículo por versículo. Nessa primeira parte, eu quero concluir essa explicação. Na segunda parte, eu vou falar propriamente do tema. Prepare-se. E ao mesmo tempo vou retornar para cá para mostrar o que é uma igreja preparada. Tudo baseado nessa igreja, para quem a carta foi destinada. Okay? Essa igreja será um exemplo para nós nessa noite. Essa igreja a qual Paulo escreveu essa carta, ela é um exemplo do que é um crente preparado, do que é estar preparado. Então vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Vamos achar? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Pode ver que um título já nos diz assim, na Bíblia tem um título, que diz: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero,
porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não antecederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém, meus filhos? Então, permaneça com a Bíblia aberta. Isso aqui foi uma leitura. Agora eu vou fazer uma explicação e, consequentemente, uma aplicação para que faça sentido para nós o texto. Bom, vamos entender um pouquinho. Aqui Paulo ele trata de dois assuntos. Ele trata sobre a ressurreição e trata sobre o arrebatamento. São dois assuntos que estão dentro desse texto. Eu não vou dar muita ênfase à questão da ressurreição, até porque é um assunto bem mais profundo que o que está aqui. Mas não tem como eu não falar sobre isso, porque eu quero expor o texto. Eu vou explicar o texto. Então, querendo ou não, eu vou ter que tratar do mesmo assunto, ou seja, dos dois assuntos. E até melhor para nós entendermos o texto. Ok? Bom, vamos entender um pouco sobre essa carta. Por que ela surgiu? Quando ela surgiu? Quem escreveu? Quando nós vemos o livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso de número 19 ao verso 40, Paulo ele estava pregando. E Paulo ele foi expulso da região da Macedônia. Na região da Macedônia, você vai encontrar pelo menos três pessoas, ou vamos dizer, três igrejas. A igreja de Filipos estava na Macedônia. A igreja de Tessalônica estava na região da Macedônia. E os irmãos de Bereia, onde você vai encontrar Atos, capítulo 17, verso 11, fazendo menção sobre essas pessoas de Bereia. Bereia estava na mesma região. São os irmãos da Macedônia. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo pregou aos Tessalonicenses, aquela cidade. A partir dali, Paulo ganhou vidas para Jesus. De acordo com Atos, capítulo 17, versículo 4, diz que Paulo pregou o Evangelho lá em Tessalônica e muitos creram no Senhor Jesus. A partir daí, nasce uma igreja na cidade de Tessalônica. Paulo ele teve que sair às pressas daquela cidade, ele não pôde ficar muito tempo lá. De acordo com o livro de Atos, capítulo 17, verso 1 ao verso 10, você vai entender bem isso. Paulo teve que sair meio correndo, porque ele começou a ser perseguido pelos judeus, que não estavam concordando com o que Paulo estava fazendo, que era pregar o Evangelho, mostrando que era Cristo ressuscitado. Pois bem, então Paulo não ficou muito tempo com aqueles irmãos. Ele pregou para aqueles irmãos, eles creram no Senhor Jesus, e aí Paulo teve que sair dali. Da cidade de Corinto é que Paulo escreve essa carta. Quando é que Paulo escreve essa carta? Interessante. Dentro do contexto do estudo de bibliologia, está sobre a Bíblia, há uns especialistas que datam essa carta do ano 50 e 51, portanto, alguns asseguram que é a carta mais antiga dentre os livros do Novo Testamento. Alguns dizem que é o primeiro livro, é o primeiro livro que compõe o Novo Testamento, é essa carta. Há uma divergência entre os teólogos. Alguns dizem que a carta que Paulo escreve aos Gálatas, e há quem diga que é a carta que Tiago escreve. Mas a maioria concorda que essa carta é a carta mais antiga que compõe o Novo Testamento. Ok? Então quando é que Paulo escreve? Por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo. Então nós temos aqui uma igreja nova. Por quê? Entendemos que Cristo morreu. Do seu ministério a sua morte vai ser de quantos anos? Quantos anos Cristo morre? 33.
Há quem diga que Paulo se converteu em 35, depois de Cristo. Então, Paulo, depois que se converte, não inicia já o seu ministério. Você vai entender isso se você ler mais a Bíblia. E lendo lá em Gálatas capítulo 2, você vai ver que só depois de 14 anos é que de fato Paulo vai ser estabelecido o ministério de Paulo. Então vamos considerar que essa igreja é uma igreja nova, entre 25 a 30 anos ela tem. Nessa ocasião, quando Paulo escreve essa carta. Qual a razão que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve essa carta porque ele não teve tempo de explicar tudo que se devia ser explicado para essa igreja. Precisou sair lá à pressa, mas ele ganhou pessoas para Cristo. Então Paulo escreve 2 cartas, a primeira e a segunda, cujo objetivo é orientar aqueles irmãos que creram em Jesus, são novos convertidos, mas tinham dúvida em alguns assuntos. Então, através dessas cartas, eles são orientados. E o que é interessante? Eu acho que ninguém do Novo Testamento fala mais sobre a volta de Jesus do que Paulo. Paulo é quem mais vai falar sobre a volta de Jesus. E o que é mais interessante é que nessas cartas, todo o capítulo dessa carta aqui, Paulo fala sobre a volta de Jesus. Capítulo 1, verso 10, Paulo fala sobre a volta de Jesus. Capítulo 2, verso 19, Paulo fala sobre a volta de Jesus. Capítulo 3, verso 13, Paulo fala sobre a volta de Jesus. Capítulo 4, verso 13 a 18, Paulo fala da volta de Jesus. Capítulo 5, verso 1, verso 10, Paulo fala da volta de Jesus. E o verso 23, ele torna a falar de novo. Aí ele começa o capítulo 1 da segunda carta. No verso 7 ao 10, ele fala da volta de Jesus. No capítulo 2, ele dá ênfase sobre a manifestação do anticristo, mas está falando sobre a volta de Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. É interessantíssimo, porque Paulo se dedica a ensinar essa igreja e o assunto predominante nas cartas é a volta de Jesus. É por isso que eu quero falar sobre a volta de Jesus e o que significa estar preparado para a volta de Jesus. Eu quero falar tudo dentro dessa carta. Daqui a pouco vocês vão entender, tudo baseado, primeiro por esse texto, depois eu vou mostrar tudo dentro dessa carta, o que significa estar preparado para a volta de Jesus. Porque essa igreja ela estava preparada. Se Cristo voltasse naquela época, essa igreja estava preparada. Há evidências disso, e daqui a pouco nós vamos ver dentro da carta. Ok? Mas vamos lá agora, que eu vou expor agora o texto que lemos. Nessa introdução, vocês têm alguma dúvida? Se tem, marca aí do lado do papelzinho, depois vocês me perguntam. Eu vou abrir espaço para vocês se perguntar agora, porque a regra foi combinada que não devia ser assim. Mas depois, marca aí, eu tenho dúvida de alguma coisa. Marca no papelzinho para você não esquecer. Me procura depois, que o tempo nós temos um intervalo. Se eu souber responder, eu vou me dedicar aqui a responder. Ok? Eu percebi que desde o primeiro dia até hoje as pessoas estão sendo bem instruídas, porque ninguém está ficando com dúvida. Ninguém se preocupa em perguntar nada, né? Para as pessoas que ministraram. Então, as pessoas estão saindo bem instruídas, não estão ficando com dúvida. Isso é bom. Por isso que eu falei para o pastor Daniel, teve êxodo. Uma boa explicação a boa do que ninguém nem pensou não, ele perguntou. Eu acho que não, né, irmão Daniel? Ok, então vamos explicar o texto agora. Então vamos lá, capítulo 4, verso 13. Eu vou lendo e explicando. Veja bem, Paulo fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que se percebe aqui é que Paulo, ele percebe, ou ele é informado, porque Paulo é um informante. Se você ler no capítulo de número 3 dessa carta, você vai ver que Timóteo, ele vinha para essa igreja, e ele pegava a informação dessa igreja e ele levava para Paulo. Então ele tem conhecimento dessa igreja, através da pessoa de Timóteo. Leia isso, depois você vai entender. E Paulo percebe, ou foi instruído, ou melhor, ele foi orientado, que talvez ele tivesse dúvidas sobre essa questão, em relação àqueles irmãos que se converteram, que creem no Senhor Jesus, mas que já havia partido, já havia morrido. E os que estavam vivos estavam preocupados. Tipo, será daqueles que partiram? Por que eles talvez? Porque o que percebe-se aqui é que eles têm essa dúvida. E Paulo está preocupado em explicar sobre isso. E o que é interessante é que Paulo vai explicar de uma tal forma, que isso vai servir para nós hoje. E enquanto Jesus não voltar, isso vai servir para a igreja que aqui está. Por quê? Porque é a palavra de Deus.
Então, ele estava com uma preocupação com essa questão daqueles que serviam a Cristo que já haviam morrido. O que seria do seu corpo? O que seria das suas vidas? Mas por que essa preocupação? Primeiro, aonde essa igreja estava? Em Tessalônica, cidade de Tessalônica. E a cidade de Tessalônica, ela fazia parte de uma confederação de cidades que pertencia a Roma. Portanto, a influência dos romanos e dos gregos era muito forte naquele povo. E qual era o conceito de ressurreição dos gregos? O conceito de ressurreição dos gregos era que os filósofos, eles ensinavam que quando alguém morria, a alma estava se libertando dessa matéria, que essa matéria não prestava para nada. Então, qual era a esperança em relação a essa matéria? Nenhuma. Porque ela não prestava, os filósofos ensinavam isso. A matéria é má, e portanto, quando alguém morria, a alma se libertava da matéria que é má. Mas qual era a esperança na vida futura? Não havia esperança. E observe que Paulo vai explicar isso. Primeiro, eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Duas coisas interessantes. Primeiro, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A palavra aqui para ignorantes é que vocês não sejam falsos de conhecimento em relação a esse assunto. Que as pessoas falam, fulano é muito ignorante. Aquela pessoa que é nervosa, que é brava, que é mal educada. Mas aqui a ideia não é essa. A ideia é que não quero que você seja ignorante no sentido. Não seja pessoas que não entendam, que não conheçam, que não saibam sobre essa questão que vai acontecer depois da morte. Porque ele entra justamente com a palavra aqui. Não quero, porém, ser irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E o que é interessante é a forma como Paulo trata eles. Eu não quero irmãos, vocês são irmãos em Cristo. Paulo tem uma convicção tremenda de quem era Jesus para ele. A ponto de dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E os meus imitadores como eu sou de Cristo. Para você entender o que é estar preparado para a volta de Jesus. Quando Paulo fala assim, meus irmãos, quer dizer, um cara que tem plena convicção como Paulo, de quem é Jesus para ele, e ele olhar para alguém e dizer assim, você é meu irmão, você professa a mesma fé que eu, ele está dizendo que tem alguém preparado ali. Só para você começar a clarear aí sua mente. Ok? Então, a forma como ele trata, vocês são meus irmãos em Cristo. Nesse contexto, eu não sou melhor que vocês em nada, nem vocês melhor que eu. Em Cristo nós somos um. Esse homem que era uma pessoa que deixou vários exemplos, a forma como ele se rebaixava para mostrar quem era Cristo na vida dele. Então esse primeiro ponto é interessantíssimo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os que já dormem aqui, a palavra aqui, é dos que morreram. Os que já morreram. Os que já não estão mais entre nós. E aí ele vai fazer uma comparação agora quando ele diz assim, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm essa esperança. Agora ele faz aqui uma comparação, vocês, não quero que seja ignorante, vocês têm um conhecimento de Cristo, e os demais, eles não têm essa esperança. Que esperança? De ressurreição, de vida eterna. Então havia esse conceito em relação à ressurreição. Os gregos não acreditavam que quando alguém morria, a alma se libertava. Dentro do judaísmo, qual era o conceito sobre a ressurreição? Havia pensamentos diferentes. Por exemplo, os judeus acreditavam, não todos os judeus acreditavam na ressurreição. Mas deixa eu falar para vocês sobre duas religiões que se falam muito no Novo Testamento: fariseus e saduceus. Há 4 tipos de religião que estavam na época de Jesus veio. Eram os saduceus, fariseus, os essênios e os zelotes. Só que 2 vão se destacar, que é os fariseus e os saduceus. Então vamos pegar os fariseus e os saduceus, que nós temos informação como eles acreditavam na questão da ressurreição. Como os saduceus acreditavam? Eles não acreditavam em ressurreição. Mas isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Atos Apóstolos, capítulo de número 23, verso 8. Diz que eles não acreditavam em anjos e nem em ressurreição. Leia e você vai ver.
Os saduceus não acreditavam em ressurreição. E os fariseus? Os fariseus, eles acreditavam em ressurreição. Está aí, ó. Eu vou voltar no texto que nós estamos. Se quiser colocar no telão, tá? Fica à vontade. Atos, capítulo de número 23, verso 8. Quando ele coloca aí, você vai ver que os saduceus não acreditavam. E os fariseus? Os fariseus acreditavam. Por exemplo, quando você lê no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão um dia, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então havia no Velho Testamento o conceito de ressurreição. O livro de Jó, capítulo 19, versos 25 e 26. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Conceito de ressurreição. Aí você vem para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Jesus, ele tem um diálogo com Marta. E Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse assim, não, mas ele há de ressuscitar. E ela fala assim, eu sei que ele há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Então eles acreditavam no conceito de ressurreição. Embora ela não acreditasse que aquilo poderia acontecer no momento, mas no último dia teria uma ressurreição. Então, dentro do judaísmo havia esse conceito entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, os fariseus acreditavam. Então o que nós temos aqui é que Paulo quer que os cristãos também acreditem na ressurreição, que há uma ressurreição. Vocês não são como os demais que não têm essa esperança. Que esperança? A esperança do porvir. Para o cristão não existe, acabou, já era. Não serve para nós o ditado, enquanto vida há esperança. Para o cristão não. Por quê? Porque a nossa esperança, ela não é só abstrata. A nossa esperança é uma pessoa. Timóteo, capítulo 1, verso 1. Coloque aí, 1 Timóteo. Você vai ver que a nossa esperança não é abstrata, ela é uma pessoa. A nossa esperança é Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Estão entendendo? No primeiro versículo. Mas eu preciso de colocar esses pontos para nós entendermos o versículo. Porque Paulo está fazendo aqui essa comparação. Nem todos têm essa esperança. Por quê? Porque não tem a Cristo. Porque se tivesse a Cristo, tinha essa esperança. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo, se você quiser colocar para eles verem, quem quiser ler, capítulo 1, verso 1, Paulo diz isso, que Jesus é a sua esperança. Então ele não fala assim, eu tenho a esperança dele. Há outros textos que dizem isso, mas lá ele faz questão de dizer, pode ver lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança. Ele é esperança nossa. E não está dizendo assim, em quem eu tenho esperança. Existe outro versículo que ele vai dizer assim, mas aí ele está dizendo assim, ele é a nossa esperança. Que é o que ele vai introduzir aqui no versículo seguinte. O que me faz acreditar numa ressurreição futura, ele vai colocar, Jesus ressuscitou. É ele que me dá certeza disso. Então até aqui, nós estamos falando sobre o versículo 13, vamos passar para o versículo, antes de passar para o versículo 14, é interessante quando ele fala sobre o dormir. Ele usa aqui um eufemismo, uma figura de linguagem, que está falando da morte. Mas é encontrado em vários textos da Bíblia, os quais eu não vou mencionar agora, para me ganhar tempo aqui. Mas o que é interessante, quando ele usa essa figura de linguagem, está mostrando algumas coisas sobre a importância do dormir. Por exemplo, no sentido literal, nós dormimos. Primeiro, para descansar. Você trabalha o dia inteiro, acorda cedo. Por exemplo, eu saí daqui ontem, era 10 e pouco, e ainda deu um pega na palavra, quando você dormir sem estudar, fui quase meia-noite e pouco estudando a palavra,
Então eu acordei 5 da manhã, porque eu tinha que trabalhar. Cheguei hoje à tarde, não dormi, peguei a Bíblia de novo e comecei a estudar. Então imagine daqui a pouco eu chegar em casa se eu não dormir. Tem que dormir, por quê? Porque o corpo vai chegar uma hora que ele pede isso. Então, por que dormir? Para descansar. E o que é interessante é que quando você lê em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 8 e 9, quando João está falando sobre essa questão que nele nós descansamos das nossas obras. Quer dizer, quando alguém dorme em Jesus, fica descansando. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, o que é interessante, que além disso, por que é que nós dormimos? Além de ser bom para descansar, nós também vamos recuperar força. Ou seja, quando nós acordamos no outro dia, nós estamos melhor, mais disposto, mais revigorado. Ou seja, eu tenho coragem para começar o dia de novo. O que é interessante, que Paulo vai deixar claro aqui, que muitos que estão dormindo em Cristo um dia hão de ressuscitar, e ressuscitarão não mais com o mesmo corpo, mas com um corpo incorruptível, melhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso é interessante dessa linguagem que Paulo está usando. E em terceiro lugar, por que é que nós dormimos? Primeiro, para descansar. Segundo, para se acordar melhor. E terceiro, ninguém vai dormir dizendo assim, amanhã eu não me acordo. Alguém já foi dormir assim? Todo mundo que dorme na esperança que vai acordar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer amanhã. Todo mundo que deita, fala, estou deitando, vou dormir, que nem isso o salmista, em paz e deitei e dormi, porque o Senhor me fez habitar em segurança. Nós temos essa esperança que no outro dia nós vamos levantar. Glória a Deus. Quando nós dormimos em Cristo, a esperança que nós estamos tendo, ela nos faz ver esse futuro. Eu posso morrer hoje, mas eu estou assegurado em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus! Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 8. Ele diz assim: se vivemos com o Senhor, vivemos. Se morremos com o Senhor, morremos. De sorte que, vivendo ou morrendo, somos dele. Ou seja, nós estamos seguros em Jesus. E é o que Paulo quer que a igreja entenda. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque eles não têm a esperança que vocês têm. Eu quero que vocês estejam com a esperança e com o conhecimento do que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Até aqui vocês estão entendendo, né? Verso 14. Meu Deus, agora que eu fui lá com o relógio. Verso 14. Eu estou na mesma carta, só que no verso 14. Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. É aqui que Paulo quer ratificar essa esperança, mostrando para eles que todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição, eles estão com Cristo. E quando Cristo se manifestar para vir buscar os que estão vivos, para cumprir a sua palavra, que a vinda de Jesus é uma promessa de Jesus, é uma invenção da cabeça dos apóstolos, ela nasce do próprio Jesus, aliás, ela está no projeto de Deus, e Jesus deixou bem claro em vários textos. Mas quando Jesus se manifestar, a Bíblia diz que Deus trará com Jesus os que nele dormem. Ou seja, quando alguém parte daqui na esperança da vida eterna, ele já vai direto para Cristo. O corpo é que vai para a terra. Ou se morreu queimado, vai ser queimado. Se morreu afogado, enfim, o corpo vai ficar. Mas a sua alma e o seu espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E quando Jesus se manifestar, então ele vai trazer com ele o quê? O corpo, o
melhor, o espírito e a alma. Para quê? Para se encontrar com o corpo. Glória seja dada. Mas vamos explicar melhor, vamos para o texto. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor. Ou seja, Paulo não está dizendo assim, eu vos falo isso porque eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Não. Eu estou ensinando algo para vocês pela palavra do Senhor. Em outras palavras, eu recebi isso do Senhor. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, seguir, Paulo vai dizer quase que a mesma coisa que aparece aqui no verso 15. O que eu vos digo, do que recebi do Senhor. E aqui ele vai dizer quase que a mesma coisa. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. Em outras palavras, Paulo recebeu isso de Deus. Quando? Se você ler na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, verso 12, ele diz que ele teve, no período intermediário entre a sua chamada e o início do seu ministério, ele teve muitas revelações de Deus. Ele diz isso ali. E Deus falou a Paulo. E Paulo está colocando aqui algo não baseado no acho. Eu recebi do Senhor. Eu estou dizendo pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Em outras palavras, lembre que Paulo aqui está orientando pessoas que estão em dúvida. Então ele quer responder de uma forma clara para aquelas pessoas. Não se preocupe com aquelas pessoas que morreram na esperança da ressurreição. Eles estão seguros em Jesus. Quando Jesus se manifestar, vai trazer eles, ou seja, espírito e alma. E o que eu estou dizendo, eu digo isso pela palavra do Senhor. E aí ele vai agora, no verso 15, dizer que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora que ele vai incluir ele e os que estavam ouvindo a leitura dessa carta, os que haviam se convertido, dizendo o seguinte: está seguro em Jesus todos os que estão vivos, quanto os que já morreram no Senhor. Mas eu quero mostrar para vocês, Paulo está dizendo, que os que morreram não estão em desvantagem nenhuma de nós. É até o contrário. Quando Jesus se manifestar, nós não vamos antes deles. Nós não vamos nos encontrar com Jesus antes dos que morreram. É eles que vão primeiro. É isso que traz segurança para nós, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender dentro desse cristianismo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas vivendo o cristianismo de superficialidade, não acreditando em verdades tais como essas. Ou seja, Paulo está querendo que a igreja entenda que estar em Cristo ou partir com Cristo, tudo é lucro para o cristão. Não é como os demais que não tinham essa esperança. Não é todo mundo que tem essa esperança de vida eterna. Não é. Isso não é para todos, ou não é de todos. Não é para não é de todos, porque não é para, estou dando condição aqui, foi explicado ontem, que o plano de Deus, a salvação, ele estendeu para todos. Agora nem todos querem. Então vamos dar sequência aqui. Porque o verso 14, 15, fica melhor claro no verso 16. Ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A pergunta é: o que vai ressuscitar? Não é o espírito, não é a alma. O que vai ressuscitar é o corpo. Porque a alma e o espírito já está com Cristo. Mas o corpo não. O corpo está aqui nesse mundo de alguma forma. Mas ele vai ressuscitar. Eu creio, Jesus. Alguém me perguntou esses dias, eu estava ministrando na escola dominical, e alguém me perguntou o seguinte: mas me diga uma coisa, se por exemplo alguém ele for queimado, como que ele vai ressuscitar o corpo? Me diga uma coisa, se alguém, por exemplo, caiu dentro de uma máquina e foi moído, saiu do outro lado, como que ele vai ressuscitar aquele corpo?
como se o corpo ele permanecesse de alguma forma que ele morra. Só vai permanecer intacto assim, se for preparado como fazia lá os egípcios, né? Calamumbo, ele fica ali, mas não tem vida. Caso contrário, ele está morto. Ou seja, ele não existindo ou existindo sem vida é a mesma coisa. E a resposta qual que é? Ele falou assim, mas então Deus vai criar outro corpo? Não, é reencarnação. É trazer algo, o Espírito vai reencarnar em outro corpo. E a palavra de Deus nos ensina sobre a ressurreição do corpo. O mesmo corpo. O mesmo corpo. Que elemento vai ser usado para isso acontecer? É o verso 16. Vou ler de novo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vírgula. Engraçado aqui que Paulo fala assim, o mesmo Senhor. Por que o mesmo Senhor? Quer dizer, é o mesmo Senhor que morreu pelo pecado. É o mesmo Senhor, ou melhor, é o mesmo Senhor que nasceu. É o mesmo Senhor que morreu pelo pecado. É o mesmo Senhor que ressuscitou para a nossa justificação. É o mesmo Senhor que ascendeu para o céu. É o mesmo. Paulo quer que a igreja entenda que a segurança de vocês está no mesmo Senhor. Não é outro. Quero que eles tenham uma noção quem é esse Senhor. Entenderam? O que esse Senhor foi capaz de fazer? Ele já viu ou não ressuscitado pessoas até de 4 dias, até que chegaram no mal. É o mesmo Senhor. Mas quais os elementos que ele vai usar nesse período? O mesmo Senhor descerá com alarido. Há versões, já traduz melhor essa palavra, palavra de ordem. No original a ideia é essa, palavra de ordem. Então como é que o Senhor ressuscitará o corpo? Imagine o Senhor se manifestando. O Pai dizendo assim, vai buscar os que foram comprados com o teu sangue. Aí ele se manifesta, há um espírito de cada pessoa com Jesus. Aí ele vem, aí ele dá o brado, palavra de ordem. Aleluia, Jesus! E quem vai resistir à palavra de ordem de Jesus? Aleluia. Como foi que Deus criou lá atrás? A palavra lá em Gênesis. E criou Deus, quer dizer, bará. A palavra bará quer dizer, só Deus pode usar aquela palavra, aquele verbo. Porque bará quer dizer criar do nada. Aleluia, Jesus. Eu posso criar qualquer coisa a partir da matéria. Deus faz assim, apareça. Aonde o corpo estiver, ou como ele estiver, na palavra de ordem ele vai ter que surgir. Ele vai ter que ouvir. Aquele ouvido foi destruído. É Jesus que vai dizer, apareça. Aleluia. A palavra de ordem era usada muito na época de Paulo, por isso que Paulo vai usar essa linguagem. Era usada, por exemplo, o general. O general ele dava uma ordem, tinha que ser obedecido. Um domador de cavalo, ele treinava aquele cavalo, uma vez domado, se ele desse a ordem, ele tinha que obedecer. Um cão domesticado, a hora que ele desse a ordem, ele tinha que obedecer. Paulo, então, como essa linguagem mostra no mundo espiritual que Jesus virá um alarido, uma palavra de ordem, então ele vai falar e os mortos vão ressurgir. Aleluia, Jesus, eu creio, Senhor. João capítulo 11, verso 43. Vamos ler. Olha só o que Jesus fala em relação à pessoa de Lázaro. Quando ele diz para Marta, ele diz o quê? A partir do verso 37. Tirai a pedra. Ele não mandou ela tirar. Tirai a pedra. E ela então diz, mas é de 4 dias. E ele fala assim, se credes virais a glória de Deus. Quando ele vai chegar no verso 43 de João capítulo 11, ele vai... E ele, pode ver que ele não falou, sai Lázaro para fora. Ele dá uma ordem. Lázaro, sai para fora! Oh, aleluias! E era só Lázaro naquele momento. Porque se ele falar assim, saiam para fora, que saiu mais de um. Mas ele usa o nome, Lázaro! Sai para fora! Mas pode ver que ali é uma palavra, é uma ordem que Jesus dá. E aquele corpo que já cheirava mal, ele ouviu. E ele saiu.
todo envolto ainda, não conseguia nem andar. Não sei como ele saiu, não me pergunte. O texto diz que ele saiu enrolado, mas saiu. Porque ele obedeceu a palavra de quem tem a vida. De quem faz ressurgir. Palavra de ordem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele vem com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Voz de arcanjo e trombeta de Deus, elas estão aqui juntas. Não dá para separar aqui. Mas é interessante que essa trombeta aparece aqui. Então, esse alarido, que é voz do Senhor, e a trombeta vão ser soadas praticamente no mesmo tempo. E por incrível que pareça, é para o mundo dos mortos ouvir. Leia 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 52. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 52, Paulo diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, correto? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Sabe, primeiro, onde vai soar, vai ser no mundo dos mortos. Vocês vão ouvir o som dessa trombeta. Então veja que há dois sons: o alarido, ou a palavra de ordem, e o som da trombeta. E o que é interessante é que vai aparecer em muitos textos da Bíblia a questão da trombeta. Eu poderia citar vários textos, vou citar só um. Números, capítulo 10, a partir do verso 1 ao verso 3. Deus diz para Moisés: Moisés, faça duas trombetas. Pega aí para você ver. Faça duas trombetas. E uma dessas trombetas você vai tocar para o ajuntamento do povo do arraial. A segunda trombeta é para a preparação do povo. E quando as duas trombetas tocarem junto, o povo partir. É para levantar acampamento. É para ir embora daqui para outro lugar. Olha que coisa interessante, que parece profético, né? Aqui tem a palavra de ordem e o sonido da trombeta. A primeira trombeta é preparação. A segunda trombeta está dizendo: é hora de partir. Aleluia, Jesus! Porque a ideia de arrebatamento não é isso? É partir. É sair. Eu estou com medo porque o tempo já se esgotou. Daqui a pouco eu vou dar sequência aqui. E aí depois eu vou explicar propriamente dito o que é se preparar. Já deu para vocês terem uma noção do texto, já? Então lembre-se, eu parei aqui no verso 16. Depois eu vou dar sequência no 17, concluo e dou sequência ao estudo. Amém. Pois o evangelista José Ronaldo tem 57 minutos. Amém, irmãos? Quem está gostando diz amém? Amém. Fala para o seu irmão: muito obrigado por você fazer parte da minha vida por esses dias neste lugar. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus venha abençoar de cada um de nós. É um sonho meu, tão alegre, não que você soubesse. A minha vontade é muito larga, está fazendo tanta coisa aqui nesse lugar, mas muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter respondido ao altar. Amém? Abençoando o teu servo, Senhor, nosso irmão José Ronaldo, meu Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, abra o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos entender e compreender, ó Deus, a tua vontade sobre a nossa vida. Nessa segunda parte, ó Deus, da palestra, que o Senhor possa estar em nosso meio, nos ensinando cada vez mais, para que nós possamos viver reto e corretamente nos teus santos caminhos. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Nós estamos no mesmo texto, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos concluir aqui e eu vou entrar no tema propriamente dito. Agora,
20, né, para as 9. Pelo 8h35. 8h35, 50, vamos... Então, até 9h30 lá. 9h25. Ok. Vamos então dar sequência ao nosso estudo. Antes de nós dar sequência, eu só vou pedir para o irmão colocar aqui. É bom que eles são rápidos ali, né? Esses meninos são bons. Apocalipse capítulo 14. Quando eu falei aqui sobre o sono, talvez alguém procurou, eu falei do verso 8 ao verso 13, tá? Apocalipse 14 e 13, só para eles verem que eu falei sobre as obras. Quando nós morrer, nós vamos descansar do nosso trabalho e as nossas obras nos seguirão. É isso que o versículo diz. Vamos corrigindo aqui, nós estamos no estudo. Olha lá, Apocalipse capítulo de número 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém? Eu falei lá do sono, os 3 propósitos do sono. Um deles é quando você dorme, você descansa. E aí é por isso que ele compara, tá? Uma figura de linguagem. Então, Apocalipse que eu mencionei naquela hora é o capítulo 14, o verso 13. Se você quiser marcar aí. Vamos dar sequência aqui. Nós falamos aqui paramos no versículo 16, falei sobre a palavra de ordem, o alarido, a palavra de ordem e o som de trombeta de Deus. Fica claro que essa trombeta é de Deus, tá? A ideia aqui é que é tocada pelo arcanjo, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Embora não apareça aqui o nome desse arcanjo, nós temos alguns versículos mencionados na Bíblia, tais como Judas, versículo 9, lá não tem capítulo, é só versículo, então Judas, verso 9, fala e dá nome lá, chamado de Miguel, o arcanjo Miguel, tá? Apocalipse capítulo 12, verso 7, faz menção, não sei se ele colocou lá, e se você depois ver um pouquinho mais sobre Miguel, ele é chamado de príncipe, em Daniel capítulo 10, verso 13, e ele é como que um guardador de Israel, isso é visto em Daniel capítulo 12, verso 1, tá? Falando sobre o arcanjo Miguel. Então, parece que ele vai estar presente, vai estar presente nessa questão da manifestação do Senhor Jesus, pelo que Paulo coloca aqui, tá? Dá para entender que haverá essa presença desse anjo. Com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, foi justamente aqui onde nós paramos. Mais uma referência em relação a trombeta. Olha que interessante. Eu disse, fazendo menção lá de Números capítulo 10, verso 1 ao verso 3, que Deus mandou fazer 2 trombetas. Tinha sonidos diferentes e propósito diferente. Lembra que eu falei para vocês? Uma tocava, juntava o povo. A outra, para preparar o povo. Mas quando tocava as 2, estava indicando que o povo tinha que mudar de acampamento. O que é interessante, eu mostrei que isso tem um tipo aqui, mas, por exemplo, hoje, nós vimos Deus agir e trabalhar através de nós. Ou seja, nós temos uma incumbência dada por Deus e tocar uma trombeta. Se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 8, Paulo vai dizer que, Paulo está falando sobre o dom de línguas. E ele vai dizer assim, se o sonido da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? É lógico que ele vai desenvolver um assunto. Ele não está falando contra o falar em língua na igreja, mas ele vai ensinar os irmãos a usar esse dom. Aí ele quer mostrar que se todo mundo, por exemplo, ficasse falando em língua, quem entenderia uma ministração, se não tivesse uma ministração? Ou se alguém ministrasse e todo mundo ficasse falando ao mesmo tempo, quem entenderia? Paulo está falando lá de ordem, mas o que eu quero mostrar para os irmãos ali
é associar a trombeta, por exemplo, se o sonido dela for incerto. Por que Paulo está usando essa linguagem? Por quê? Porque lá no Velho Testamento, vai aparecer muitas vezes essa palavra trombeta, ela era muito usada. E pelo som da trombeta, as pessoas sabiam o que devia fazer. Entenderam? Eu achei interessante que eu associei isso do lugar de onde eu vim. Da onde eu vim para cá, a cultura lá, por exemplo, quando alguém morria na cidade. Quando alguém morria na cidade, ele era velado. Ele era velado na casa, lá não tinha um velório, era velado na casa, e ele tinha que vir na igreja da qual nós fazíamos parte lá, para poder dali sair para o cemitério. E tinha um homem lá, um senhor, que chamava com ele Pai do Sino, porque ele tocava o sino da igreja. E era interessante porque quando morria uma criança, era um toque. Quando morria, por exemplo, um jovem, era outro tipo de toque. E só ele fazia isso. Mas quando morria um adulto, era outro tipo de toque. E o que era interessante, que quando ele tocava o sino, alguém falava, pô, morreu uma criança na nossa região. Pelo sonido. Quando ele tocava, olha, eu acho que morreu um jovem. Enfim, pelo toque do sino, sabia que... Aí, entendeu? De onde eu morava era assim. Pelo sonido, tem uma mensagem naquele sonido. Paulo está dizendo quase a mesma coisa. Se o sonido da trombeta for incerto, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Em outras palavras, se alguém tocar a trombeta e as pessoas não ouvirem, quero aplicar isso, por exemplo, a igreja ela tem, dada por Deus, essa missão de tocar a buzina, de tocar a trombeta. É nossa essa missão. Mas se nós tocar a buzina e o povo não entender, eles não vão vir para Jesus. Mas se nós tocar a buzina e mostrar a realidade do que o Evangelho é, que ele representa, as pessoas vão vir para Jesus. E quando elas vêm para Jesus, o que acontece? Elas se preparam. E quando ouvir esse toque da trombeta, não é mais para se preparar, é só para partir. Ou seja, nós ouvimos alguém falar, entendemos o Evangelho, entendemos a mensagem. Estamos aqui hoje. Essa igreja tornou-se uma igreja porque Paulo tocou a buzina. Atos 17:4, ele pregou. Ele falou sobre Jesus ressuscitado e o que ressuscita. E as pessoas creram. Entenderam? Então, como é que se prepara para a volta de Jesus? Quando alguém ouve a mensagem, crê nessa mensagem, porque essa mensagem ela manifesta uma pessoa, manifesta um propósito, manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, seja judeu ou gentio. E por esse Evangelho, verso 17, se manifesta a justiça de Deus. É isso que o Evangelho faz quando você prega, quando eu prego. Quando nós tocamos essa buzina, ele alcança pessoas. E aí essas pessoas vindo a Jesus, elas estão aguardando o toque dessa buzina. Porque essa buzina aqui não é mais para preparar. Já é para quem está preparado. Por quê? É para quem já morreu na esperança da ressurreição. Não há mais tempo, quando a buzina tocar, alguém se preparar. Não, agora eu vou me preparar para subir. Não há mais tempo. Porque é a partir daqui que eu vou desenvolver esse assunto agora. Ok? Então vamos para o verso de número 17. Estou aqui. Depois, que Paulo aqui está mostrando para eles sobre a importância dos que morreram em Cristo e permanecem em Cristo, porque estão com Ele. Depois, nós, quer dizer, ele não vai simplesmente dar tanta ênfase só aos que morreram, mas vai mostrar que os que morreram, que estão em Cristo, têm o mesmo privilégio. Ambos têm esse privilégio. Então ele vai agora para o verso 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que Paulo está dizendo aqui foi o que Jesus diz em João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E quando eu voltar, vos levarei, vós, para mim mesmo. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Olha o que Paulo está dizendo aqui. É por isso que ele está dizendo, que ele vai falar no verso 15, que ele está falando o que ele teve como revelação da palavra do Senhor. Ele está falando o que Jesus diz. Então, o que Jesus quer é que nós estejamos com Ele. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa palavra arrebatados. A palavra arrebatado, no grego, aqui é arpasia. E quer dizer tomado com força, tirado com violência. Então imagine, Jesus virá primeiro com voz poderosa, né? De ordem, de poder. Arrebatamento, tiragem com força, quer dizer, é uma palavra de ordem para quem morreu. Que só é capaz de ressuscitar por causa da palavra que é de Jesus. E os que estão vivos precisam de uma tiragem também, de uma tiragem, ser tirado daqui com força. Que a ideia aqui é essa que Paulo está dizendo. Ele usa a palavra para, vós serão arrebatados. A palavra arrebatado quer dizer tirado com força, com violência. Quer dizer, não é a primeira vez que essa palavra aparece. Há alguns textos do Novo Testamento que mostram a palavra arrebatar. Por exemplo, João capítulo 10, versos 28 e 29. Jesus diz que Deus lhes deu, guarda o que Ele lhes deu, e ninguém arrebata da minha mão. A palavra arrebatar. João capítulo 6, verso 15. E eles queriam arrebatar Jesus e fazer de Jesus rei. Atos capítulo 8, verso 39. E Filipe foi arrebatado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 4. Paulo fala, conheço o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu. Arrebatado, a palavra arrebatar. Mas aqui ela é forte, porque a ideia é tirar com força, arrancar desse mundo. Por que essa expressão? Porque ninguém consegue, pode até querer impedir, mas jamais vão conseguir impedir o arrebatamento. Mas por que a ideia de tirar com força? Se lermos a palavra de Deus cuidadosamente, você vai ver que o general das hostes do mal, que é Satanás, considerado como o general, ele tem o seu quartel nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 12. E a ideia de arrebatamento é sair daqui para ir com Cristo. Pode ser que ele queira impedir, não sei, mas não consegue. Porque é Jesus que vai tirar com força, com poder, não vai impedir. E seremos, primeiro os que morrerem em Cristo, ressuscitarão. E depois nós, oh aleluias, aleluias, essa é a esperança que nós temos. Vocês não entendem porque eu choro. Quando minha mãe estava para morrer, eu preguei essa palavra para ela e expliquei. E eu vivo essa esperança que se eu saísse daqui hoje, eu vou me encontrar com ela. E com todos aqueles que partiram, que morreram nessa esperança, você vai poder abraçar aquela pessoa. Aleluias. Oh, aleluias. Porque os que morreram em Cristo estão seguros. E se nós permanecemos em Cristo, nós vamos nos encontrar com eles. E dizer, valeu a pena. Aleluias, conhecer a Jesus. Valeu a pena ser fiel a Jesus. Valeu a pena entregar a vida a Jesus. Essa é a esperança que nós temos que o mundo não tem.
mas que por sua vez é de responsabilidade nossa multiplicar essa graça que nos alcançou. Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça, a graça nos alcançou. Mas temos o compromisso de manifestar essa graça ou de multiplicá-la. 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. É através da igreja que nós vamos multiplicar essa graça. Eu concluo aqui o verso de número 18. E aí ele fala assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A expressão aqui, consolar, é encorajar, despertar, animar. Quando você vê alguém que está abatido, triste, pensando em parar, mas ele tem a esperança, você tem a esperança, e você tem um terço desse para lhe consolar, ou seja, para lhe animar. Dizer, vale a pena, luta mais um pouquinho. Não está dando para ir de pé, vai de joelho, mas vai. Não para não. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Se tem alguém perdendo a esperança quanto a esse respeito, através da palavra eu estou dizendo isso para você. Tenha bom ânimo. Não desista de Jesus. Não desista daquilo que Ele colocou na tua mão. Amém, meus irmãos? Eu me propus a explicar o texto. Eu acredito que ficou claro. Agora eu vou entrar no tema propriamente dito. Por quê? Porque eu fiquei preocupado. Você precisa se preparar. Eu já dei ideias do que é se preparar. Mas eu disse que se Jesus voltasse para essa igreja, ela estava preparada. Embora Paulo está dizendo, não seja ignorante. Quer dizer, eles já tinham conhecimento, só que eles queriam mais. E Paulo então esclarece eles. Mas o que significa, de fato, se preparar para se encontrar com o Senhor Jesus. Olha que interessante. Nós estamos esperando a Cristo. Estamos ou não estamos? Baseado em que nós estamos esperando a Cristo? Na sua promessa. Correto ou não? João 14, 1 ao 3. Promessa dele. Então nós estamos esperando porque ele prometeu vir buscar um povo que é dele. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 28. Ele diz, assim como Cristo apareceu uma vez sem pecado para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que lhe esperam ou lhe aguardam. Por que nós estamos esperando a Cristo? Porque entendemos que Ele já veio para morrer por nós, para tirar o nosso pecado. Então Ele nos comprou, nós somos dele. Então, em primeiro lugar, o que significa estar preparado? Significa alguém que conheceu a Cristo através do ensinamento da sua palavra, entregou a sua vida a Cristo, que nós chamamos de conversão, ou seja, alguém se converteu. O que significa se converter? Por exemplo, alguém está caminhando, deixa eu ser rápido aqui. Lá em Adão, o homem pecou. Por exemplo, ou melhor, Adão pecou. Capítulo de número 2 do livro do Gênesis. Há uma ordem de Deus no verso 16 e 17. O homem desobedece à ordem. Capítulo 3 diz que ele pecou. A palavra lá para pecado, ou seja, é errar o alvo. Por mais que o homem tente voltar para Deus, ele não consegue. Porque a ideia é errar o alvo. O homem, a mulher, o homem aqui quando eu estou usando o gênero, o desejo do ser humano é sempre se inclinar para o erro, para as coisas erradas. Se nós pegarmos Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nesse sentido, as pessoas não conseguem mais ir a Deus, porque errar o alvo. Não tem mais, vamos dizer assim, está com as costas viradas para Deus. Agora, quando alguém ouve o Evangelho, crê na palavra de Deus, então ele crendo na palavra de Deus, ele é justificado, regenerado, santificado. Justificação, regeneração e santificação é obra de Deus. Como é que eu recebo esse pacote que vem de Deus? Através da minha fé, do meu arrependimento, da convenção. Porque a convenção é evidência da resposta da minha fé no sacrifício de Jesus. Entenda isso. Eu tenho fé em Jesus quando ela nasce.
Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê. Opa, eu criei. Quando eu creio, quando eu acredito, então, primeiro passo. Segundo, eu me arrependo daquilo que eu estou fazendo. Qual é a evidência máxima dessa minha fé? Já começou através do arrependimento, mas tem que ter a convenção. Porque o que é a convenção? Eu errei o alvo, eu estou caminhando para o pecado. Mas eu ouvi a palavra, eu me arrependi. E a evidência do meu arrependimento é isso aqui, ó, convenção. Eu andei o contrário. Eu me voltei para Deus. Quando é que eu estou preparado? Quando eu entendo isso. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus, essa é a porta para eu estar preparado, porque quem me prepara é Cristo. O que isso aqui tem a ver com isso? Eu vou te mostrar isso aqui. Esse é o meu objetivo. Estou fazendo esse rodeio porque eu quero explicar isso aqui. Essa igreja era convertida. Vamos ver no texto agora? Abra comigo, estou aqui mesmo na carta. Só vamos começar pelo capítulo 1 agora. Capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Verso 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra, em muita tribulação, mas com o gozo do Espírito. Ou seja, quando Paulo esteve lá, aí eu tenho a evidência em Atos 17:4, quando Paulo pregou para eles, e lá diz, e eles creram. E aqui Paulo está repetindo. Quando eu fui a vós, não fui com palavras, mas fui no poder e na autoridade do Espírito, e vocês receberam a palavra. Mesmo em tempo de tribulação e perseguição, mas vocês receberam. Creram no Evangelho que Deus me confiou, que Deus me concedeu. O que eu disse para vocês? O homem está andando errado. Errou o alvo, mas ele ouviu a palavra. Paulo está dizendo assim, vocês receberam a palavra, creram nela. Correto ou não? E a convenção, verso 9. Eu estou no mesmo capítulo 1, só que o verso 9. Olha que bom, rapaz. Verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos, vos convertestes para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse povo estava no meio da idolatria tremenda. Leia direito o capítulo 17 de Atos. Paulo chega numa ocasião lá, que vê tantos deuses no altar, ele vai falar do Deus desconhecido, para você ter uma ideia do que é que ele está dizendo aí. Era um povo completamente longe de Deus. Tinha os seus ídolos, seus deuses. O paganismo dominava e predominava. Mas Paulo está dizendo assim, olha que isso é interessante, você pegar desde o verso 7, a chegar a essa conclusão, Paulo está dizendo que as pessoas daquela cidade é que já estão falando deles. Não é Paulo que está falando. É as pessoas, por quê? Porque há evidências que eles ouviram a palavra, se converteram, é que eles já começaram a pregar esse evangelho. Ou seja, anunciar, porque Paulo saiu daquela cidade. Paulo teve que continuar a sua caminhada. E eles continuaram pregando. E dando evidências da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra é bem clara. Vos convertesse a Deus. Vocês serviam aos ídolos. Vocês amavam o presente século. Vocês eram cegos, porque o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4:4. Então eles foram iluminados quando ouviram a palavra, receberam a palavra. Aí a palavra, ela tem o poder de regenerar, de santificar, de justificar, de tornar pessoas em novas criaturas. Amém? Quando é que alguém está preparado para a volta de Jesus? Quando ele se converte a Deus. Primeiro passo. Ponto.
Eu disse que há uma diferença em estar preparado, em se preparar e estar. Então, se preparar, por exemplo, o homem sem Deus precisa de fato se preparar. O homem com Deus dá suas vaciladas, tem que tomar uma atitude. Mas pela palavra de Deus nós temos que estar preparados. Por quê? Porque nós ouvimos uma palavra que produz em nós tudo aquilo que vem como elementos necessários para a salvação. Então eles ouviram a palavra, receberam a palavra, se converteram e agora são novas criaturas. Estão preparados. Por isso que se Cristo voltasse naquele momento, eles estavam preparados. Por quê? Porque ouviram a palavra, creram na palavra, houve arrependimento, houve convenção. Está claro no texto? Aí você vai para o verso 10 e vai ver que ele vai falar sobre a volta de Jesus, logo no verso 10. Quer ver? Ó? Olha lá. Posso para o verso 10. Ó. E esperar, quer dizer, agora vocês que se converteram dos ídolos a Deus, olha algo que eles têm. A esperar dos céus o seu filho, quer dizer, já estão aprendendo sobre a volta de Jesus. A quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu não vou entrar em detalhes sobre a ira futura, mas ela virá. Ela virá. Entre as 28 vezes que a palavra cordeiro aparece lá em Apocalipse, que 28 vezes aparece lá, cordeiro. Dentre essas, no capítulo 6, verso 17, diz que é lá que mostra um cordeiro irado. Porque a ira do cordeiro é vinda. Só que antes da ira vir, o cordeiro já nos livrou da ira. Está vendo aí? Deu para entender esse primeiro ponto? Quando é que alguém se prepara para a volta de Jesus? Quando ele crê na palavra que ouve, quando ele se volta para Deus de alguma forma. Então, em Jesus, recebendo a pessoa de Jesus, recebendo a purificação dos seus pecados, se convertendo a Deus, porque a convenção aí é a maior evidência de uma fé e de um arrependimento. Quando alguém diz assim, eu tenho fé em Deus, eu me arrependo dos meus pecados, mas ele continua caminhando do mesmo jeito, cadê a evidência disso? Agora, quando vem a convenção, aí sim, que convenção é voltar, é 360 graus, é caminhar o oposto, é caminhar inclinado para Deus e de acordo com a orientação de Deus. Porque essa igreja está vivendo assim, e as pessoas que estão de fora já estão, porque Paulo está dizendo assim, já não precisamos mais nós falarmos, porque eu ouvi falar que vocês já estão fazendo a obra aí. Ou seja, evidências da convenção, porque é levar esse mesmo evangelho a outras pessoas que não têm essa esperança. Mas quem tem essa esperança, transmite a esperança. E é o que eles fizeram, ou o que eles estavam fazendo. Até aqui vocês entenderam? O que é, nós estamos esperando a Cristo ou não estamos? E o que é que Cristo espera de nós, quando Ele voltar? Que estejamos preparados. Como é que nos preparamos? Abra comigo aí Lucas, capítulo de número 18, verso 8, a última parte do versículo 8, só nós vamos ler. Lucas 18, verso 8, só a última parte, quando ele diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Pode ver que a última parte do versículo, de Lucas 18 e 8, onde ele termina, ó, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Tem algumas coisas que Ele espera de nós quando Ele voltar. A pergunta é, e essa igreja, ela tinha fé? Pega o capítulo 1, verso 3. Aliás, dentre as palavras que vai surgir aqui sobre a volta de Jesus, a outra que vai mais aparecer nessa carta é fé. Se você pegar o capítulo 1 de Tessalonicenses, o verso 3, você vai ver que Paulo já fala a primeira vez aqui sobre a fé deles. Porque é necessário a fé em Jesus? Porque é por fé que nós agradamos a Deus. Não tem outro jeito. Quem aqui já viu a Deus? Hã?
Alguém já viu? Não, nós não vimos a Deus. João capítulo 1, verso 18 diz que ele nunca foi visto, mas o seu Filho o manifestou. Então, como é que nós agradamos a Deus? É por meio da fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que cada um deles se aproxime a crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, esse é o elemento essencial que Deus exige de nós. Para nós vivemos, há 3 virtudes na vida do cristão, e elas estão presentes aqui nessa igreja, que são meios pelos quais nós demonstramos que estamos preparados para a volta de Jesus, que é fé, esperança e amor. E eu digo que é 3 virtudes, porque quando Paulo faz, o cântico de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele resume isso, mostrando. Há 3 coisas que nós precisamos, e ele termina dizendo, e uma, ela vai permanecer, que é o amor. Mas há 3, ele fala a esperança, a fé e o amor, a caridade. A maior vai ficar, que é a caridade. Por quê? Porque são elementos essenciais na vida do cristão. E aí, você pegar o contexto, Jesus está falando daquela mulher, da viúva. Mas aí, a ideia é ensinar sobre a oração. A perseverança na oração. Mas ele quer mostrar que a mulher foi perseverante baseada no elemento chamado fé. E aí ele pega o exemplo da mulher e mostra, e quando o filho do homem, será que ele vai encontrar fé desse jeito? Uma fé perseverante, uma fé que não desiste, uma fé que persiste, uma fé que acredita. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando falamos de fé, há alguns tipos de fé na Bíblia. Por exemplo, de que tipo de fé eu estou falando para você agora? É de uma fé salvadora. A pergunta é, como é que essa fé é produzida? Romanos capítulo de número 10, verso 17. Ora, a fé vem por ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Quando é que eles têm fé? Quando Paulo prega. Amém? Então, de que fé eu estou falando? Uma fé que produz em mim esperança de vida eterna. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os 9 dons. E dentre eles, uma é a fé. Ali é fé como dom do Espírito. Não, já é fé para salvo. Que é dado pelo Espírito a quem já é salvo. É um tipo de fé que ela vem com mais 2 manifestações juntas, que é o poder e a maravilha. Fé, poder, maravilha. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, você vai ver Paulo falando sobre o fruto do Espírito, com 9 manifestações. E um deles é fé. Que tipo de fé Paulo está falando ali? A fé salvadora? Não. E o que quer dizer a palavra fé? Há versões que já traduz, chamando de fidelidade. Mas ela se assemelha muito com a fé salvadora. Por quê? Porque é um tipo de fé que me leva, se possível for, a dar a minha vida por amor ao Evangelho. Ou seja, se alguém disser para você, você prefere Jesus ou morrer? Eu, por esse tipo de fé, quer dizer, me leva a um extremo de fidelidade, falo assim, pode me matar. E você vê exemplo disso na Bíblia. Por exemplo, Atos capítulo 6, verso 10. A partir do verso 8 ao verso 10, diz que Estevão tinha tanta sabedoria, e era um homem cheio do Espírito e de fé, que as pessoas não conseguiam disputar e ter êxodo com ele. Tanta coisa que Deus deu àquele homem. Mas pode ver que no final do sermão do capítulo 7, a início do capítulo 8, ele vai ser morto. Mas ele morre apedrejado, e ele dizendo assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia, Jesus. O cara faz um negócio desse. Fé. É uma fé que ela vem como elemento do fruto do Espírito. Que me leva a um estado de fidelidade, se possível for, eu dou a minha vida por amor ao Evangelho. Nós precisamos de fé. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra. Uma fé que nos leva a perseverar. Como é que essa fé chegou até nós? Judas, versículo 3, Judas não tem capítulo, verso 3. Ele ensina lá, Judas dizendo assim, vocês precisam perseverar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que tipo de fé eu estou falando? De uma fé
que me leva a acreditar no conjunto de doutrinas, ou seja, naquilo que a palavra me ensina. A fé me faz entender, receber, aceitar e viver a realidade do que a palavra me ensina. Essa é uma fé salvadora. Amém, meus irmãos? E aí ele fala em Judas verso 3, que nós devemos perseverar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi nos dada isso, como presente de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos da nossa fé para nos aproximar dEle, da nossa fé para viver as promessas que Ele tem na nossa vida, no nosso dia a dia, e a nossa fé nos leva a alcançar o que Ele tem preparado no futuro. Quando Jesus vier buscar quem Ele está ali esperando, Ele espera que em nós haja isso, fé. E essa igreja tinha isso. Mas por que essa igreja tinha essa fé? Como diz no verso 3, estou em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Por que eles tinham essa fé? Eu disse que o primeiro elemento para chegar à fé em nós, qual que é? A palavra de Deus, correto ou não? Então vamos ver como eles lidavam com a palavra de Deus. Como eles tinham a palavra de Deus. Então vamos lá. Eu estou aqui mesmo, só que agora é na segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Como que eles entendiam e viviam a palavra de Deus. Se é ela que produz fé, então vamos lá. Segunda, você está na primeira, vamos passar para a segunda, o capítulo 3 e o verso 1. Olhe lá. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Paulo dizendo, eu quero que vocês orem por nós, porque Paulo tinha uma equipe, para que quando nós pregarmos a palavra, ela seja glorificada. Ou seja, não eu, não Paulo, não minha equipe, mas a palavra de Deus. Deus, assim como ela já é entre vocês. Vocês dão valor à palavra. Estou dizendo isso. A palavra de Deus, ela é glorificada entre vocês. As pessoas olham e falam, naquela igreja tem palavra. Aquele povo aprende a palavra de Deus. Então, quando alguém aprende a palavra de Deus, o primeiro elemento que eu quero destacar é que a palavra produz fé. Elemento essencial para quando Cristo voltar, Ele achar isso em nós. Até aqui vocês entenderam? Segunda coisa importante para quem está esperando Jesus, que mostra que ele está preparado, é uma vida de santidade. Paulo vai destacar muito isso aqui. Nós lemos em 1 carta, capítulo 4, tomando o verso de número 13. Mas esse capítulo é dividido em 3 parágrafos. Do verso 1 ao verso 9, o verso 10 ao verso 12 e do 13 ao 18. E o que é interessante é que ele vai destacar em capítulo 4, verso 1 ao verso 8, sobre a santidade. E o que é interessante é quando nós lemos na carta aos Hebreus, deixa eu fazer uma pergunta antes de eu ler o versículo. Quando Cristo voltar, eu disse que eu tenho a esperança que eu vou ver minha mãe e as pessoas que eu amei nessa vida, que vivemos pela fé, que temos a mesma esperança. Mas qual é, de fato, a maior alegria? Qual vai ser a maior alegria nossa? Eu acho que isso vai ser difícil de responder, vai. Imagine ver Jesus, meus irmãos. Há o hino do Marco Antônio, que ele começa a falar todos os profetas, mas ele fala assim, mas se eu não ver Jesus, é no hino, ele fala. Eu acho muito bonito o hino, ele fala, eu vou ver. Vai falando todos os profetas, chega, mas se eu não ver Jesus. Jesus é Paulo, através da sua carta, em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, ele fala que essa tem que ser a nossa esperança, porque nós veremos Jesus assim como Ele é. Então nós temos uma esperança de ver a Jesus. Por quê? Porque na sua vinda nós temos essa esperança. Quando Jesus vier buscar o seu povo, nós vamos ver Jesus. Agora eu vou ler o versículo. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos. E a... Tão bom de Bíblia aí, tá vendo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
elementos essenciais de quem está esperando a Jesus. O que é que Jesus espera de nós? Que tenhamos fé. Que tenhamos uma vida de santidade. A pergunta é, o que é santidade? Santidade é eu me isolar num lugar. Ou eu me envolver numa redoma de vidro, ficar fechado. Isso é santidade? Não. É possível uma igreja como essa ser santa no lugar onde ela estava. Onde as pessoas viviam a vida no contexto da moralidade, fora da vontade de Deus. No contexto religioso, adorava tudo quanto é ídolos e menos a Deus em alguns pontos. E como eles podiam ser santos naquele lugar? Em primeiro lugar, porque a santidade, ela é entendida de duas formas. Primeira, carta aos Hebreus capítulo 10, versículo de número 9. O nosso irmão leu isso aqui, eu lembro até no primeiro dia. Hebreus 10, 9, falando de eis aqui estou para fazer a tua vontade. Lembram? Vocês não lembram, mas eu lembro. Desculpa eu dizer, vocês não lembram, talvez tem pessoas que estão lembrando aí. Hebreus capítulo de número 10, já está no 12, pega aí, 10, 9, olha lá. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Olha que interessante o que ele está dizendo. Agora, o que ele está dizendo assim, tira o primeiro? O verso 10, põe aí o verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela umblação do corpo. O que quer dizer a palavra umblação? Sacrifício. Pela umblação, Jesus se sacrificou, Jesus se deu. Então vamos lá. Na qual vontade temos sido santificados? Ou seja, na vontade de Jesus, que foi ser submissa a Deus. Isso nós aprendemos aqui, é isso que ele está dizendo no verso 9. Eis aqui estou para fazer a tua vontade. Em qual vontade nós somos santificados? Ou seja, na vontade de Jesus de obedecer a Deus, de se sacrificar, nós somos santificados. Agora o que é interessante, tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que era o primeiro? O sistema. Como que funcionava lá atrás? O irmão colocou isso aqui ontem. Lá atrás, o sangue de uma novilha, de um cordeiro, não tirava o pecado, cobria. Não tirava, cobria. Agora vem alguém que não cobre, tira. Ou melhor, lá ele tirava, ou melhor, cobria, e não era qualquer pecado. Havia uma porção de pecados que esse não tinha sacrifício. Pecou, morreu. Eram alguns pecados. Agora, esse aqui, tira o primeiro sistema. Estabelece o segundo, para qual eu vim fazer. Que vai morrer alguém que tira o pecado. Na qual vontade, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, o primeiro sistema foi bom, mas aqui está o melhor. Porque pelo seu sacrifício, pela vontade dele ter se submetido a Deus, nós fomos santificados. Como é que vem a santidade a nós? Vem pelo sangue de Jesus. Mas nós estamos em Hebreus capítulo 10, verso 10, nós vamos agora para o verso de número 13. Olha aí, verso 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só umblação, a palavra umblação apareceu de novo aí. Só sacrifício. Porque com uma só umblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ali é interessante no verso 10, que pelo seu sacrifício, por ele ter se oferecido e submetido à vontade de Deus, veio a santidade. Mas a sequência aí, que essa santidade, ela dá sequência. A santidade, ela é progressiva. Ou seja, ela é posicional, porque é em Cristo. Fora de Cristo não tem santidade. E ela é progressiva, por quê? Porque Deus, através de Jesus, nos perdoou, nos santificou, e através do seu Espírito, Ele está trabalhando em nós todos os dias. Amém, meus irmãos? Vamos entender melhor isso. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Leamos. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Aqui vai ficar bem claro o que eu estou querendo que vocês entendam.
Vamos lá. Enquanto ele coloca, eu estou com a Bíblia aberta aqui no mesmo texto, eu já vou ler para vocês, tá? Já colocou. Oh, benção. Sempre dá graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, o Espírito opera em nós a santidade, chamamos de santidade progressiva. Ou seja, não adianta eu querer me esconder, eu não querer participar do contexto social, achando que isso é santidade. Sabe o que quer dizer ser santo? Quer dizer ser separado. Mas separado do quê? Separado do mundo, do pecado. Ou seja, nem sempre eu me separar das pessoas, achando que eu ficando em casa e não saindo, ou me escondendo em um lugar, isso é ser, ou viver uma vida de santidade. Ser santo é você ter uma vida que torne isso evidente no contexto social onde você vive. Que é isso que essa igreja está fazendo. Quando Paulo fala assim, eu nem vou falar nada de vós, porque as pessoas estão falando como vocês se converteram. Quer dizer, vocês dão evidência nesse lugar podre de pecado, que houve convenção, que tem uma vida de santidade. Ou seja, vocês estão santos em Cristo e permanecem em Cristo. Ou seja, eu posso estar num lugar onde as pessoas não temem a Deus, mas é ali que eu vou fazer a diferença. É ali que eles vão ver em mim que há uma luz, cuja luz eles não têm, que há uma esperança, cuja esperança eles não têm, que há fé, cuja fé eles não têm. Amém, meus irmãos? Resumindo, acho que meu tempo já se esgotou, não é isso? Olha lá, até meia. 5 minutos, para me concluir. O que é que ele espera de nós? Que haja fé, que haja uma vida de santidade. Por quê? Porque segui a paz com todo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas imagine ele nos cobrando isso, sem nos dar condição. Paulo sabia tanto que a fonte de santidade é Deus, e é interessante isso, quando você lê lá em Levíticos, capítulo 19, verso 2, Moisés diz para o povo, sede santo, porque, aliás, Deus está dizendo através de Moisés, sede santo, porque Deus é um Deus santo. Quando você vai para 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, 17, ele vai repetir a mesma coisa, sede santo. E o que é interessante, como é que eu posso ser santo como Deus é santo? Aí você vai aqui para essa carta, capítulo 5, verso 23. Vocês estão aí, ó, bem pertinho, capítulo 5, verso 23. Olha o que é que Paulo vai dizer. Aonde a nossa origem de santidade é o próprio Deus. Se ele não trabalhasse em nós, meus irmãos. Capítulo 5, versículo 23. Olha o que Paulo está dizendo aí, ó. 5 e 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele espera isso em nós, mas Deus dá a condição. Paulo está dizendo, Pai, que Deus vos santifique. E aonde? Em lugar que nós, embora somos uma tricotomia humana, nós não somos uma triologia ou trindade, tricotomia, quer dizer, corpo, alma e espírito, quer dizer, há parte em nós que ninguém conhece melhor que o próprio Deus, que é o nosso espírito, nossa alma. E é onde Deus opera, santifica-os no vosso espírito, não é começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Santifica o vosso espírito, a vossa alma, ou o vosso corpo, ou seja, um espírito santificado, uma alma santificada, o corpo vai ter que evidenciar isso. O corpo vai tornar isso evidente, vai mostrar no seu dia a dia. Amém, meus irmãos? Então, o que ele espera desse povo? Que haja em nós fé, que haja em nós esperança, que haja em nós santidade. Então, quando eu estou assim, eu nem preciso dizer para alguém, eu estou preparado. Eu nem preciso. A minha vida vai mostrar isso, que eu estou preparado na presença de Deus. Então, quando você ouvir alguém falar, você precisa se preparar, você vai entender.
eu já sou preparado, porque eu criei em Jesus e me converti. Eu deixo o Espírito operar em mim a fé, eu deixo Deus operar em mim a santidade, eu deixo Deus operar em mim, aleluias, a esperança. Eu deixo Ele operar em mim. Até aqui vocês compreenderam a palavra do Senhor? Então isso precisa estar em nós. São elementos que Jesus espera em nós, porque nós estamos esperando a Ele. Então começa a nossa vida se entregando ao Senhor Jesus. Se você ler no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, ele fala assim, ficarão de fora os cães. E aí ele vai. Aí eu fiquei pensando, ficarão de fora os cães. Primeiro, ficarão fora de onde? E ficarão fora por quê? Aí você volta. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que cedo vem, que está falando da volta de Jesus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um. Aí no verso 3, eu sou o alfa, sou o ômega, o princípio e o fim. Verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam, não é lavaram, verbo presente. Bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à entrada na cidade pelas portas. Então ficarão de fora da onde? Ficarão de fora da cidade. E por quê? Porque rejeitam, desprezam a palavra do Senhor. Mas quando alguém recebe a palavra, e através da palavra ela tem todos os elementos que nós precisamos para estar preparado. Eu resumo agora com João capítulo 17 e o verso 17, porque é uma oração que Jesus fez. Aqui foi Paulo dizendo que o Deus de paz vos santifique. Agora lá é Jesus dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Amém.